Esse acontecimento da Ilha de Marajó já ocorre há milhares de décadas, tá? Eu não sei se porque, só porque agora que está vindo à tona. O Cabrini já tinha feito uma reportagem lá no Pará, onde as crianças elas iam até os barcos e tinham relações com o pessoal, né, das embarcações por tripa de porco e alguns trocados. E levou-se muitas décadas para que a sociedade despertasse para uma coisa que já estava óbvia, né? Se você pegar aquela matéria do Cabrini do passado para os dias de hoje, aquelas meninas, elas já são até avós, já são até adultas, já têm até filhos, né? Então, tipo assim, o nosso país é muito atrasado nesse aspecto. E aí traz essas revelações nos dias de hoje. O Cabrini faz a reportagem, tipo assim, faz a reportagem, ganha a mídia ganha os seus prêmios, as suas visualizações, só que depois não conta o desenrolar da história, né? O que aconteceu lá, se a polícia esteve lá, se aquelas pessoas foram presas, se aquelas crianças foram protegidas, sabe por quê? Nos dias de hoje nós estamos vendo que nada aconteceu. E talvez nada acontecerá, né? Porque a notícia vem, se torna uma coisa bombástica, todo mundo fica escandalizado, né? Uma baita de uma hipocrisia deslavada, porque depois, logo depois aparece um outro evento, né? Aí aparece a luta do Popó com o Bambam e todo mundo esquece, né, de todos esses acontecimentos, porque tem novidade no ar, tá? Acontece outros escândalos do jogador de futebol que cometeu um ato desse tipo aí fora do mundo e todo mundo se esquece do que está acontecendo lá no interior da ilha da ilha da não existência, né? A ilha que não existe, ela só parece que só existe quando é conveniente. Então, é aquela coisa, essas notícias, cara, eu já nem me abalam porque vai ser só momentâneo e ninguém resolve nada. Ninguém resolve. Vai prender agora dois ou três gatos pingados que na época do Cabrini nem prenderam, tá? A reportagem foi mostrada, a imprensa, né? Eu não lembro se era SBT na época, acho que era Conexão Repórter, não bateu naquilo ali, não, né? Porque tem envolvimentos políticos, né? Tem representatividade política lá que às vezes é do interesse de comum acordo da reportagem, até porque o cara para fazer uma reportagem lá tem que ter vários tipos de autorizações. Então, se o cara falar alguma coisa ali que fira os interesses dos políticos, ele não é mais recebido naquele lugar, né? Tá igual o Rodrigo Silva aí que se recusa a falar que Israel comete genocídio contra a Palestina, porque ele gosta muito de Israel e quando ele vai lá ele é bem recebido, né? Que ele quer continuar contando as historinhas da Bíblia sem ser impedido ou sofrer nenhum atentado lá. É uma pura de uma hipocrisia, porque ele sabe que acontece genocídio na Palestina há muitas décadas, né? A história real, aí vai ficar com essa posando para a igreja, fica posando defendendo o Ellen White, cara, é umas coisas meio ridículas que a gente vai vendo, é uma baita hipocrisia, né, de pessoas. Agora o Marcos Feliciano quer falar sobre aquela menina que fez a canção aí que despertou essa questão da de Marajó. Ele quer falar de profecia, de como é profético as palavras. E o que é profético quando se gasta 150 mil em dente? Que profecia é essa? Qual é profecia de bênção de Deus, do dinheiro público sendo gasto por você? A gente está pensando que a gente esquece, né, que a maioria desses políticos gospel aí são tudo pastores de Araque, de meia tigela, ligado ao bolsonarismo, como esse pastor aí, Cláudio Duarte. O cara só fala do Lula, o cara só fala mal do Lula, o cara não consegue enxergar é, é, as coisas boas que o presidente tem feito pelo país, os acordos comerciais. Agora, quando o Lula faz uma declaração diretamente ao Netanyahu, porque o Netanyahu é do partido nazista. Se você estudar a história do Netanyahu, você vai ver que ele é um representante nazista, tá?
Quando o Lula fez essa comparação do Holocausto, ele está atacando diretamente o Netanyahu, ele não está atacando as pessoas que sofreram o Holocausto e nem manchando a memória daquelas pessoas, não. Ele está mostrando nitidamente, que vocês que não conhecem de história, que quem ocupa a posição do Netanyahu é um nazista, tá? É um nazista. Ele está sendo para a Palestina o que o Hitler foi para os judeus. É o que Netanyahu está sendo. Tanto que está tendo guerra hoje mesmo, lá dentro de Israel, entre pessoas de Israel inconformadas com a situação na Palestina, pessoas judeus, tá? Da própria população, e pessoas também que vivem lá, que são de religião islâmica, né? Que são muçulmanos, e outros que são da minha religião. Então você percebe que tem havido ali dentro um reboliço há anos, e também me incomoda de que só agora as pessoas conseguem ver o que está acontecendo na faixa de Gaza. Tem gente que pensa que o acontecimento ali, aquela questão do Hamas ali, ela ocorreu hoje, ela só hoje, ela surgiu há 6 meses atrás. Não, essa ocorrência é de muito tempo, tá? E quando o Lula ataca essa questão ele fala assim, eu não vi coisa tão grave como acontece na Palestina, como está acontecendo nos dias de hoje. Aí ele diz assim, não, eu vi, sim, no que aconteceu no nazismo, com Hitler. Simplesmente ele está dizendo que o que ele está vendo é exatamente o que foi feito, o que o Hitler estava fazendo, dizimando um povo indefeso, tá? Nós brasileiros, nós temos um carisma enorme pelos judeus. Nós sempre tivemos essa carisma, tanto que o Brasil se não for um dos mais, é um dos mais que viaja para a Terra Santa, né? Por questões de ligação entre o cristianismo, que o nosso Cristo é judeu, né? Então, tipo, o nosso país é praticamente a primeira religião do mundo, é o cristianismo. Então, a gente tem uma conexão de respeito a Israel, só que a gente não respeita as ações de Israel, tá? As ações de Israel eram condenadas por Jesus. Jesus disse que havia muitos profetas, havia muitos leprosos na época do profeta Elias, mas Deus não enviou o profeta para curar ninguém de Israel, mas curou Naamã, que era o comandante da Assíria, inimiga de Israel. Então, o próprio Jesus, ele vem questionando a conduta dos judeus daquele momento em que Jesus estava ali, tá? Não é a conduta de todos os judeus do universo, não. Tá? Então, Jesus vem questionando a conduta das autoridades da época dele. Não significa que essas autoridades de hoje têm a mesma hipocrisia da época de Cristo, mas que tem alguns que são hipócritas. Então, não sabe-se como o Israel chegou a um governo de extrema-direita por essa ligação com os Estados Unidos, manipulador, né? Todas essas guerras, libertou aí o Ibrahim Siué, com 23 anos de cadeia, que é o atual líder do Hamas, aí, que é o cara que efetuou essa barbárie aí, né, de sequestrar os mil e poucas pessoas. E com esses ataques aéreos a esmo, que Israel tem cometido diretamente, bombardeando pessoas indefesas, médicos, nem médicos, as pessoas estão tendo cirurgia sem anestesia, porque os médicos estão morrendo lá, tá? Então você tem as pessoas no Ocidente não entendem que aquela população não é o Hamas, não é o Hamas é o que governa a faixa de Gaza, e aquele povo simplesmente vive ali, eles não têm conexão com o Hamas. Você acha que uma eleição do Hamas, aquele povo tem como votar em outra pessoa? Não tem outro candidato, tá? O Hamas administra aquilo ali, e o povo vive ali, mas o povo não pega em arma, o povo não tem arma, o povo não tem, o povo não tem recursos, o povo não tem nada, eles só vivem ali. Então as pessoas acham que a luta de Israel está sendo contra o Hamas, não está, porque esses bombardeios aí mostram que eles não têm nem interesse dos reféns. É tudo uma coisa arquitetada para dizer que eles estão em busca do refém, quando na verdade eles estão fazendo o que sempre fizeram, destruindo a população palestina, dizimando, mandando embora, matando, fazendo tudo isso. E hoje nós estamos vendo nitidamente. E o que nós vamos fazer com essas informações? O que nós estamos fazendo? Nós estamos criticando, nós estamos nos unindo, os países estão se movendo, e isso vai fazer o quê? Com que a opinião pública internacional
pense, caramba, chegou um ponto que, né, a coisa não tá legal. Aí agora Israel vai lá e bombardeia o que eles chamaram de a central dos empresários que financiavam o Hamas. Por que não fizeram isso antes? Porque a nossa pressão pública, a nossa pressão a nível mundial, está pressionando Israel a tomar uma iniciativa para acabar com aquilo ali. Porque se enquanto a gente deixa essas coisas acontecerem, aquele povo fica ali sendo dizimado. Porque, tipo assim, o povo está sendo dizimado há séculos, né? Os árabes, com a expansão do islamismo, estão lá na Palestina desde 638. Os judeus só conseguiram voltar para lá em 1918, por conta de tanto sacode que tomou aí dos romanos, né? Foram espalhados pelo mundo e depois acabaram sendo quase exterminados por Hitler, mas só que haviam judeus fora daquele domínio do Hitler, né? Do comando ali do Partido Alemão. Um próprio alemão salvou 1.000 e poucos judeus, que foi o Schindler, né? Que queria ganhar dinheiro usando a mão de obra dos judeus ali para construção de talheres e pratos ali na guerra. E ali Deus muda o coração de Schindler, que era um espião do Partido Alemão, católico também. Ele era católico e espião do Partido Alemão, olha que coisa interessante. E ele acaba ajudando ali os judeus a se salvarem. Mas haviam alguns milhões de judeus fora, né? Então, houve um massacre lá de 6 milhões de judeus, mas havia outros judeus fora. Então, você percebe que também foram massacrados homossexuais, negros, índios, tudo também, o Hitler passava por cima de tudo isso. De todas essas pessoas que também é pouco citado nesse holocausto também foram dizimados juntos. Então você percebe que as informações vêm e vão. Tipo assim, chegou a um ponto que parece um ponto que Deus tem o seu cálice e fala assim, ó, cara, a partir daqui acabou isso aqui. Tem que se haver um Estado palestino, essas pessoas têm que ser protegidas. Porque a faixa de Gaza, ali onde Sansão, né? Foi ali onde Sansão quebrou as pilastras do templo e desabou tudo ali. Foi no final da vida dele ali. É o lugar onde tem a faixa de Gaza, onde era a faixa de Gaza no passado, né? Então ali, naquela região ali, Deus está talvez modificando a condição daquele povo, mostrando a maldade que Israel tem cometido com aquele povo ao longo de anos. Ou seja, nós estamos sendo instruídos com esse ensinamento. Outras coisas sobre guerra de Ucrânia e Rússia, as informações chegam muito atrasadas. Tem gente que tem muita inteligência para dar informação, só que eu não sei se prefere esperar um tempo porque tem medo das informações que dão, tá? Realmente tem o que temer porque tem gente ruim aí fora, ou se esperam o tempo certo para poder ganhar notoriedade, tá? O tempo onde a barra se acalma, a coisa esfria e a família dele não está em risco, aí ele começa a falar sobre. Mas a questão lá do Zelensky, o Zelensky, ele, ali na Ucrânia, existem uma porcentagem, metade de um lado do país é pró-Ucrânia e a metade é pró-Rússia. Tá? Ali na Crimeia, a metade se dividem. Né? E parece que o presidente, que era mais ligado com a Rússia, tinha ganho a eleição e que houve um golpe. Tá? Houve um golpe ali do Zelensky, né, com os Estados Unidos, e tomaram o poder ali. Tá? E ali, quando ele toma, ele já decide passar como questão lá da OTAN, e se colocassem ali as armas ali da OTAN, ia causar um problema sério para o Putin. Tá? Parece que isso ocorreu na história uma vez também em um certo lugar, e foi parecido com isso daí. E foi um desastre. Então, tipo assim, a guerra nunca é o caminho, mas que os Estados Unidos têm provocado e têm motivado guerras, e a guerra surge também de Israel como pretexto ali também dessa guerra da Ucrânia. Olha quanto tempo se levou para surgir uma guerra ali nessa questão, né? Uma guerra nesse sentido. Tá? Então, a gente não sabe quem está por trás dessas histórias, mas que podem ser histórias montadas exatamente ali para ter o seu efeito conforme o esperado, né? Eles são inteligentes, cara. Eles
eles calculam as coisas, eles sabem como que as coisas vão funcionar, tá? Eles fazem uma coisa e eles sabem como é que a coisa vai, pro qual caminho a coisa vai chegar. Então são manipuladores. Então a gente não pode acreditar que na guerra a primeira coisa que morre é a verdade, tá? Então a gente não pode acreditar. A gente pensa que o mocinho é mocinho, quando na verdade ele é o vilão, tá? Isso acontece muito.